Olá, meus amigos. Eu sou Rosano Sobrinho, estamos aqui em mais um quadro no nosso canal. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a todos vocês que curtem o canal, deixam aí o like, algum comentário e lembrar do nosso Clube do Livro, o Clube do Livro Altos Planos. Já estamos com 33 sócios, esse clube ajuda o canal e você pode participar. É um livro, você receberá um livro a cada 2 meses na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, por apenas R$ 35. Participe do Clube do Livro, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 32984553383. Bem, o tema de hoje é um tema complexo, polêmico, mas muito necessário, principalmente no momento que vivemos no Brasil. Por que vemos tantos cristãos insensíveis? O que acontece com tantos seguidores do Cristo que se apresentam muitas vezes agressivos, insensíveis a determinadas causas? O que tem por trás dessa consciência? O que tem por trás? Que cristianismo é esse? O cristianismo que ao longo dos séculos perseguiu, matou, promoveu guerra, inquisição, que nos tempos atuais defende fuzil, invade terreiros de Umbanda, de outras religiões, destruindo, em nome de Deus, em nome de Cristo. Que Deus é esse? Outro dia um amigo me perguntou, que Deus é esse? Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui e deixe aí o seu comentário, se manifeste. Os espíritos disseram a Allan Kardec que o mal domina na Terra porque os bons são tímidos e os maus audaciosos. Então vamos falar, vamos lutar, vamos trabalhar por uma nova consciência nesse embate de ideias. É muito fácil a gente acomodar e não lutar por nada, Mas hoje nós somos beneficiados pela sombra de muitas árvores que nós nem plantamos. Quantos morreram para que hoje tivéssemos liberdade? Quantos lutaram para que hoje tivéssemos algumas conquistas na nossa civilização? Então vamos entender esse fenômeno teológico e sociológico e psicológico também. A questão é que muitos cristãos, eles têm na Bíblia a referência máxima, de capa a capa. Primeiro, a Bíblia foi entronizada como a palavra de Deus de capa a capa. Não foi a Bíblia que fez a igreja, foi a igreja que construiu a Bíblia em certo momento da história. Então reuniu determinados livros, excluiu outros, considerou uns apócrifos, outros canônicos e juntou. E a partir disso, a Bíblia passou a ser um instrumento muito poderoso, Porque se você afirma ali está a palavra de Deus, tudo que está escrito ali veio de Deus, ponto. E tem pessoa que morre de medo só de pensar em analisar ou questionar isso, porque o medo também é uma ferramenta de manipulação e de controle. Se você retirar o medo da criatura, então o medo trabalha pesado, as pessoas têm medo. Olha quantas imagens, quantas figuras e quantos conceitos, o capeta, o inferno, o diabo. Então tem muita gente na religião mais por medo do capeta do que por amor a Deus. Isso é fato. Tem religião que, se você ouvir determinadas preleções, fala-se 200 vezes do diabo e 2 vezes de Jesus, porque o diabo atemoriza. Mas quando eu considero a Bíblia toda ela divina, e não dentro de uma perspectiva evolutiva, de que a revelação foi evoluindo, de que o Antigo Testamento passou e que Jesus trouxe a nova revelação, o Evangelho, a Boa Nova,
e que já vencemos muita coisa, olho por olho, dente por dente. Se eu ficar dentro da Bíblia considerando-a toda sagrada, eu vou ter material para aquilo que eu quiser. No Antigo Testamento eu vou ter texto que justifique o que eu quiser. E são vários livros, né? Não é um livro, são vários livros. Então a gente vê, por exemplo, cristão condenando o homossexual. Por quê? Porque no Antigo Testamento e também nas palavras de Paulo no Novo Testamento há condenação, sim, aos homossexuais. Isso é fato, né? Mas nós perdemos o foco, né? Muitas vezes esses cristãos que são insensíveis, eles não olham a mensagem de Jesus. Porque por uma lei de sintonia, o indivíduo, se você perguntar a um guerreiro o que é Deus, ele vai falar que Deus é o Deus dos exércitos, que põe os inimigos debaixo do seu pé. Mas se você perguntar a São Francisco de Assis o que é Deus, ele vai falar que é paz. Se você perguntar a Chico Xavier, ele vai falar que é amor. Então eu vejo em Deus aquilo que eu tenho em mim dentro desses textos. Eu vou sintonizar, né, com aquele Deus irascível, aquele Deus vingativo, aquele Deus que pune, que destrói e tal, que está lá no Antigo Testamento. E o Cristo? E Jesus? E o Sermão do Monte? Bastaria o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, o fato é que eu, dentro de um livro ou de vários livros, sem essa perspectiva evolutiva e sem focar no ensino do Evangelho, eu corro esses riscos e vou construir a minha religiosidade dentro daquilo que eu acho que é, né? E de repente, se eu não tiver uma consciência mais avançada de amorosidade, né, de bondade, a gente vê, né, religiosos falando coisas, desejando controlar a nossa religião. Aqui está Deus. Aqui, né, nós somos os escolhidos. O restante, isso tudo não vem de Jesus. Não vem do Evangelho, né? A gente vê no Evangelho, por exemplo, uma pessoa... os discípulos encontraram um homem que estava trabalhando, expulsando os espíritos, curando pessoas, e não pertencia ao grupo. E os discípulos queriam impedi-lo. Foram até Jesus e pediram a Jesus que impedisse aquele homem de atuar, porque ele não era do grupo, do colégio apostólico, dos discípulos que seguiam Jesus. E Jesus simplesmente olha e fala: quem não é contra nós é por nós. Então, o sectarismo, o proselitismo, o egocentrismo já existia nos próprios discípulos, né? Então, essa insensibilidade que a gente vê é que a gente está ou antes de Jesus ou depois de Jesus dentro dos textos. O próprio Paulo, que fez muita coisa maravilhosa, mas ele era um homem falho, ele não era o Cristo, né? Embora foi responsável por difundir, por levar a mensagem do Cristo. Então, o que falta nessas consciências? O amor, que é o epicentro do ensino de Jesus, estudar o Evangelho. E aí nós entendemos por que Allan Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, elege o ensino moral do Cristo para organizar com os espíritos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ensino moral. Daí algumas pessoas falam: mas vocês não ficam lendo a Bíblia toda lá no Espiritismo? O Espiritismo não aceita a Bíblia? Não. O Espiritismo lê, estuda, propõe o estudo da Bíblia como um todo, mas o foco é o ensino moral do Cristo, porque os outros elementos devem ser analisados, não aceitos cegamente. Mas no ensino moral está ali a diretriz segura para uma nova humanidade que se formará na Terra, com certeza, nesse terceiro milênio. Ok? Então,
Estudemos Jesus. Busquemos o ensino do Cristo, do Evangelho, as bem-aventuranças, né? Aquele homem que disse, que propôs amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Esse homem não propunha fuzil, esse homem não atacava homossexuais, esse homem não destruía, em lugar de destruir a religião de ninguém. Era um homem amor, ok? Deixa aí o seu comentário, conto com ele. O seu like e siga o nosso canal e compartilhe o vídeo com espíritas, simpatizantes, pessoas que estão em busca de dias melhores. Um abraço.